A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje a solenidade de todos os santos e santas. Transferida do dia 1º para este domingo, 3 de novembro, esta solenidade abre o mês de novembro com muito gosto. Nós gostamos da santidade. Nascemos nela. Nela viveremos eternamente, porque santo é o nosso Deus, que nos santificou e imprimiu em nós o seu DNA. Nós temos a graça da santidade de Deus. O batismo já nos santificou e queremos viver na graça santificante recebida nele por toda a nossa existência. Hoje rezamos com a Igreja para começar a Santa Missa, dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, que nos permitis celebrar os méritos de todos os santos numa única festa, concedei-nos, por intercessores tão numerosos, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste domingo solene tem na primeira leitura o texto do livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículos 2 a 4 e de 9 a 14. O salmo responsorial será o Salmo 23, com 3 estrofes, dito entre elas ou cantado o refrão: é assim a geração dos que procuram o Senhor. A segunda leitura está na primeira carta de São João, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. E o Evangelho será o de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Celebrar todos os santos é uma oportunidade que a Igreja nos oferece para refletirmos sobre o processo de santidade a que fomos chamados pelo batismo. Todos nós somos chamados a ser santos. Diz Jesus: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Assim, cada um de nós traz dentro de si essa parcela de santidade. Porém, o que ocorre é que muitas vezes deixamos sobressair em nós aquele lado que não condiz com a santidade, o lado das nossas limitações e fraquezas. Além disso, o lado de santidade que temos precisa ser exercitado e ampliado, até que todo o nosso ser seja santificado e alcancemos assim aquilo que muitos de nossos irmãos santos já alcançaram. Jesus nos deu o exemplo. Sendo Deus, Ele fez-se um de nós para que nos tornássemos mais santos. Dessa maneira, hoje, a liturgia nos impulsiona a revermos nosso processo de santidade e conhecer um pouco mais o que significa essa solenidade, bem como a sua importância na Igreja. Ouçamos então a primeira leitura da Santa Missa deste domingo. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações
tribos, povos e línguas que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A liturgia de hoje para a Igreja tem uma grande importância. Ela é importante porque trata da essência do ser cristão. A santidade é a meta a ser atingida por todos os que receberam o batismo e se propuseram a seguir Cristo. É uma celebração muito antiga, como são antigos muitos dos procedimentos litúrgicos da Igreja. Essa celebração remonta ao início do cristianismo, pois se tem notícia da celebração de Todos os Santos a partir de 610 da era cristã. Dizem que ela surgiu da consagração do Panteão Romano, um templo construído pelo general Agripa em homenagem às divindades do paganismo. A partir dessa data, aquilo que era um templo pagão passou a ser um espaço cristão, local de veneração dos santos, e para lá foram levadas as relíquias dos mártires das catacumbas romanas. Porém, nesse período, ainda não se tinha uma data específica para celebrar os mártires e os santos. Ela foi fixada lá no ano de 835 pelo Papa Gregório IV. Desde então, a Igreja celebra Todos os Santos no dia 1º de novembro. Em Roma, ela passou a ser celebrada a partir do século IX, diz o Missal Romano. No Brasil, como vemos, esta solenidade é transferida para o domingo seguinte, quando a data de 1º de novembro cai durante a semana. Isso devido à importância desta solenidade para a Igreja. Diante desse contexto, temos a liturgia da palavra, cujas leituras versam sobre a santidade e nos levam a conhecer mais sobre essa dimensão do ser humano para nos aproximarmos de Deus. A primeira leitura que ouvimos mostra que somos marcados com o sinal de Deus e por isso devemos nos esforçar para atingirmos a santidade. A primeira leitura é do livro do Apocalipse. Uma das primeiras coisas que esse texto aponta por meio de uma linguagem que lhe é própria é que a santidade é essencial e estendida a todos. Destaca também que os santos são marcados por um sinal de Deus. Isso lembra o nosso batismo, quando recebemos uma marca indelével que não se apaga no peito e na fronte com o óleo consagrado. E assim somos consagrados para uma missão. A missão profética de Cristo, a missão de participar do seu reinado e do seu sacerdócio, a missão de sermos santos, como nosso Pai Celeste é santo. Segundo o trecho do texto do Apocalipse que lemos hoje, estamos no processo de santidade quando cuidamos da criação de Deus, não danificando a terra nem o mar, nem as árvores, isto é, quando cuidamos do meio ambiente, do planeta, como nos chamou a atenção
tantas campanhas da fraternidade ultimamente, e todos nós somos chamados a agir cuidadosamente, zelando pela obra da criação. Ouvimos o número de 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000. Um número simbólico que significa uma quantidade imensa que ninguém pode contar. A quantidade dos que, como vimos, foram marcados para seguir nesse caminho de santidade. Dentre estes estão os santos já canonizados pela Igreja e os mártires, aqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Os mártires comumente trazem palmas na mão, lembrando o martírio sofrido. Quem é martirizado entra diretamente no panteão dos santos, pois o martírio consiste no exemplo mais contundente de santidade, visto ser a imitação mais próxima dos sofrimentos de Cristo. Mártir é aquele que morre por causa de Jesus, aquele que dá a sua vida para que outros tenham vida. Todos esses têm lugar em volta do trono de Deus e servem de modelo de amor e dedicação. São muitos os nossos mártires de ontem e de hoje. Eles continuam a construir o legado de Cristo com seu próprio sangue. Eles são santos e nos convocam à santidade, no seguimento radical das propostas evangélicas, como o veremos no Evangelho das Bem-aventuranças da solenidade de hoje. Eu lhe desejo um santo domingo e grande santidade na sua e na vida dos seus. Um abraço, vamos ouvir a boa música católica agora e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa. Até logo. Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando a festa de todos os santos. Conosco alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando a festa de todos os santos. Conosco alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando a festa de todos os santos. Conosco alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando a festa de todos os santos. Conosco alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando a festa de todos os santos. Conosco alegram-se os anjos e glorificam
A palavra é Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua audiência e pela comunhão conosco na escuta, acolhida e prática da palavra que ouvimos e rezamos. Contemplamos, adoramos. A palavra é uma pessoa, a pessoa do Filho amado do Pai. Agradecemos muito a nosso Senhor pelo dom do seu Espírito que vem nos ajudar a ouvi-lo. Ouvir Jesus. Acolher a palavra de Deus para nós é uma bênção e é santidade. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Eu e você e os nossos estamos dentro desta geração. Fazemos parte desta geração que procura ouvir o Senhor, procura segui-lo, procura imitá-lo, procura ordenar o mundo segundo o pensamento de Jesus, a palavra de Jesus, os jeitos de Jesus. Gostamos de tudo o que tem referência a Ele e queremos deixar tudo conforme Ele pensa e fala. Por isso, agradecidos, vamos ouvir com o salmista o Salmo 23, que proclama que é assim a geração dos que procuram o Senhor. Primeira estrofe. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Refrão. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Segunda estrofe. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Refrão. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Terceira estrofe. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Refrão. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Um salmo identitário. A nossa identidade é a de quem procura. Eu sou um procurador do Senhor, da sua alma, do seu espírito, do seu pensamento, da sua palavra, do seu reino, de tudo o que tem a ver com o mistério do Senhor, da sua igreja, da sua santidade. A santidade há de ser uma cultura. A cultura tem marcas, balizas, identidades. A vida cristã colocou dentro da história algo de novo, que não tinha antes. Sim, a marca do Cristo, Filho de Deus. Quem segue Jesus consegue imprimir um jeito de ser. O jeito de ser. A santidade é um jeito de ser que é impregnado do que é próprio de Deus. É possível então isso dentro da pessoa humana? Claro que é. A quantidade de santos que a Igreja eleva aos altares depois de acurado processo de investigação sobre a prática das virtudes, deste elan de santidade na vida deles, o demonstra. E todos nós sentimos um apelo do Espírito Santo o tempo todo para fazer o bem e evitar o mal. A santidade, então, nada de complicado, consiste nas coisas boas, santas, feitas até ao heroísmo todos os dias. Quantos heróis, quantas heroínas nós conhecemos, Deus coloca ao lado da gente, na nossa vida dia a dia. Pessoas que talvez nem tenham muita expressão eclesial, nem tenham muita oração visível para que a gente refira, mas a honestidade, a pontualidade, a assiduidade, a bondade,
a gentileza, a delicadeza, a limpeza, a alegria, o bom trato, a capacidade de perdoar, a misericórdia, o perdão dado e pedido, as desculpas que sempre pede quando erra, como também todas as maneiras que encontra e adota para deixar o ambiente, o mundo melhor, o apaziguamento dos conflitos, a maturidade com que enfrenta até situações dramáticas e difíceis na sua vida e na vida dos outros, a serenidade diante do sofrimento e da própria morte, das fatalidades, das desgraças, a esperança que alimenta mesmo em tempos tão difíceis e de crise, a vida de frugalidade, de pobreza, de simplicidade perante situações apertadas, mas também o bem-estar que promove, mesmo no meio de abundância ou de carências. A santidade é um estilo de vida, é um jeito mesmo de viver que todo mundo está esperando. De quem? Dos santos e das santas, de cada um de nós, de todos aqueles que, pelo batismo, Deus coloca no mundo para abalizar, iluminar, servir de luz para o mundo. Daí que a Igreja é considerada a luz dos povos, porque recebe esta luz do seu fundador Jesus. Lumen Gentium, a luz dos povos, sim. É aí então que a nossa verdadeira e mais profunda identidade comparece. Porque logo se vê quando uma pessoa está revestida e transbordante, transpirante da santidade. A santidade não é um estado de paz herênica, sem conflitos, ou de bem-estar bastante almofadado. Não, a santidade não é nada de fechado dentro de conceitos engomadinhos, não. Santo sabe viver quando tem muito ou falta. A santa é capaz de promover alegria até mesmo lá onde o ódio, a raiva, os nervos se aguçaram. O santo todo dia faz coisas que poderiam ser interpretadas como rotinas, mas é capaz de dar sentido ulterior, transcendente a tudo aquilo que no imanente ele faz, concretamente todo dia. A santidade, então, é um carimbo, uma tinta, uma marca, mas mais que uma tinta, é exatamente a essência, o ontológico daquilo que cada um é e, portanto, imprime e revela. Porque revela o que era velado do mistério de Deus, agora o exibe na sua pessoa e naquilo que vive. Que bonito, não é? O capítulo 5 da Lumen Gentium, a Constituição Dogmática da Igreja, sobre a Igreja, fala exatamente da nossa vocação universal à santidade. Santo é o Senhor, e sua santidade se perfaz em todos os que o amam, que nele creem, que aderem a Cristo Jesus, que o adoram, que o ouvem, que vivem segundo sua graça, participam da vida da sua igreja, dos seus sacramentos, comungam em tudo o que tem a ver com Cristo Jesus na comunhão dos santos. Há então uma communio sanctorum, como a igreja era entendida desde o começo, a comunhão dos santos. Comunhão na fração do pão, comunhão na oração, é a chamada koinonia. Koinonia da partilha da palavra, koinonia dos serviços, koinonia dos ministérios. A comunhão dos santos é um mistério tão rico que entrou como artigo de fé no credo apostólico. Eu creio na comunhão dos santos. Uma comunhão que supera o tempo e a história,
é transhistórico e, portanto, há uma comunhão entre os santos que peregrinam rumo à pátria celeste e aqueles que já nela entraram. Entre o céu e a terra há um intercâmbio de comunhão tal que entre nós, a Igreja peregrina, aqueles que se purificam na Igreja do Purgatório e aqueles que já gozam da contemplação do rosto do Pai na glória, portanto, a Igreja triunfante, há um mistério interceptado e continuamente integrado de favores, de intercessões e de bens entre o céu, a terra e os que estão no seu intermédio. Há uma esperança muito forte que nos enlaça e nos qualifica. Tudo isso é muito belo. Tudo isso cabe dentro da celebração de hoje, desta catequese maravilhosa recebida. Louvemos a Deus por tudo isso. Viva a Igreja Católica, vivam todas as igrejas, vivam os cristãos que trouxeram para dentro do mundo a graça santificante de Cristo Jesus. Viva você que é santo, que é santa, que está escutando este programa. Cresça entre nós a cultura da santidade. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Pertence à terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que procuram o Senhor. Desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. A palavra é Jesus Cristo. Nós celebramos hoje a solenidade de todos os santos. Tem lugar dia 1º de novembro, esta solenidade no calendário litúrgico da Igreja Católica, mas no Brasil temos a faculdade concedida pela Santa Sé de transferi-la para o dia de domingo mais próximo, quando o dia 1º cai em dia ferial, dia de semana. Como neste ano caiu na sexta-feira, foi transferida para 2 dias depois na liturgia. E agora vamos ouvir a segunda leitura da Santa Missa desta solenidade. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos.
Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesta segunda leitura da primeira carta de São João, se destaca nossa santidade pela filiação divina. Sermos chamados filhos de Deus é o maior prêmio que recebemos. Somos filhos da santidade suprema, da perfeição, e por isso somos chamados a ser santos, e já o somos de fato. Será que estamos fazendo jus a este ser nosso, a filiação divina? Ou estamos envergonhando a Deus com nossos procedimentos nada santos? Quem não reconhece esta santidade em si é porque ainda não conheceu a Deus. Todo aquele que de fato conheceu a Deus por meio de Jesus Cristo reconhece em si e nos seus semelhantes a filiação divina. Os respeita e se respeita como tal. Quem não ama a si, ao seu próximo, não pode dizer que conheceu a Deus. Somos, portanto, filhos de Deus, mas Ele nos reserva muito mais. Seremos semelhantes a Jesus. Parece uma meta inatingível, mas não é. Essa é a promessa suprema de santidade que encontramos na leitura que acabamos de ouvir e que todos nós devemos nos esforçar para atingir. É essa esperança que nos purifica, diz São João, no final da primeira leitura que ouvimos há pouco. A santidade, então, alcança tudo e todos. Hoje, mais do que antes, o Santo Padre, o Papa, eleva em solene celebração, com bula pontifical, à honra dos altares, tantos irmãos e irmãs na nossa fé. Eles pertencem a todas as classes, todos os ministérios, todas as nações do mundo. Nós temos santos cardeais, arcebispos, bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas e uma grande quantidade de leigos e leigas que são santos. Temos pais de famílias, temos operários, trabalhadores das mais variadas profissões liberais, temos também jovens, casais, idosos, temos crianças, adolescentes, temos inocentes, temos mártires, confessores da fé, mas também temos pessoas que estão vivendo sempre de uma forma bastante apagada para os nossos olhos, mas para Deus estão verdadeiramente brilhando. Nós temos pessoas na missão e temos religiosos e religiosas na clausura, no silêncio e na penitência. Nós temos muitos e muitas santas. Ultimamente, o Santo Padre fez ir aos altares o beato Carlo Acutis. Ele é um jovem que fez da internet um espaço, um cenário de evangelização, conduzindo muitos jovens ao conhecimento de Jesus, à adoração de Jesus na Eucaristia. Mas imaginemos uma santa que tomou rapidamente o conhecimento de muitos, milhares de pessoas no mundo inteiro, milhões. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, uma religiosa carmelita com 9 anos de convento, enclausurada no norte da França, na Normandia, em Lisieux, e que o mundo inteiro a conhece agora.
Pensemos, por fim, em Nossa Senhora, a mãe de Jesus, uma mocinha simples, num lugarejo desconhecido, Nazaré, na Galileia. No seu tempo, completamente despercebida e desconhecida. Ficou mais conhecida por causa da comunidade cristã que a promoveu e percebeu em Maria todas as qualidades que a aproximavam de Jesus. Foi por graça, e que graça, que ela foi concebida já sem o pecado original, já toda santa, exatamente por causa dos merecimentos de ter sido escolhida mais tarde por Deus para ser a mãe do seu filho Jesus. É claro que ela tinha que ser um vaso místico, espiritual, cheio de honra e de devoção, para acolher a árvore da vida que é Jesus. Mas pensemos também em São José, o pai nutrício de Jesus, o pai adotivo. Pensemos os apóstolos, alguns de grande destaque pelos textos evangélicos, outros desconhecidos pelo seu silêncio. Pensemos nos mártires, em Estevão, em tantos outros que agora se tornaram ilustres. É assim, então, a geração dos que procuram a Deus em todos os tempos. Pensemos a menina Maria Goretti, do ano de 1900, de Nettuno, na Itália, completamente heróica na defesa de sua virgindade, diante da agressão do seu primo Alexandre, que já idoso, participou na Praça de São Pedro, diante do Papa Pio XII, da proclamação da santidade desta garota, sua prima, que ele apunhalou por 14 vezes. Temos então uma quantidade maravilhosa de santos e santas. E hoje nós os celebramos com louvor a Deus, que é santo, numa só solenidade. Eu lhe desejo boa festa e que a graça de todos os santos e santas e sua intercessão obtenha para todos nós o vigor da nossa fé, a coragem de testemunhar Jesus, ainda que em situações tão ásperas e agressivas, para que não nos falte o esplendor da face de Cristo que brilha no rosto dos seus santos. Boa festa, bom domingo, vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Um abraço e até logo. Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurado é quem chorou, bem-aventurado é quem constrói e faz permanecer a paz do amanhecer. Bem-aventurados o pobre, porque um dia ainda reinará, quem chora porque um dia se consolará, quem vive pela paz porque ela vai chegar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem procura o reino da justiça e do amor, quem conhece a força do perdão e sabe conservar sem mancha o coração. Bem-aventurados o justo, porque um dia ainda governará, o homem que perdoa porque vencerá, o puro por ser filho mais ligado ao Pai. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem padece por causa da justiça e do perdão,
Bem-aventurado quem sofreu por causa do seu Deus, por causa dos irmãos. Bem-aventurados. Feliz é todo aquele que se faz irmão, que faz da sua vida uma libertação, que tomba enfim ferido sem compactuar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos à quarta e última parte do nosso programa de hoje, na solenidade de Todos os Santos e Santas. Ouçamos então a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho traz os procedimentos para a santidade. São indicações dos destinatários à santidade e procedimentos de como fazer para atingi-la. É, na verdade, a promulgação da nova lei, a lei que conduzirá os filhos de Deus à santidade. Antes, porém, é preciso romper com leis opressoras e inverter a ordem das coisas. São, portanto, procedimentos revolucionários. A promulgação desta nova lei tem certa similaridade com a lei mosaica, quando Moisés sobe o Monte Sinai e recebe as tábuas da lei. Jesus sobe ao monte, lugar de encontro com Deus, para proclamar as bem-aventuranças. E elas são promulgadas a partir de uma constatação concreta. Ele vê as multidões de necessitados, de desamparados, de gente carente de todos os tipos de bens, inclusive de santidade. É preciso um mundo melhor, e esse mundo só será melhor se as pessoas que nele habitam melhorarem. Assim temos as bem-aventuranças, recomendações que ensinam a sermos santos. O discurso da montanha, dos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, tem a sua inauguração exatamente com as 9 bem-aventuranças de Mateus. Podemos trocar a palavra bem-aventurados pela palavra são santos. E elas poderiam ser lidas da seguinte maneira: são santos os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim sucessivamente.
Vemos assim que está no caminho da santidade aquele que cultiva um coração que não se incha de orgulho, que não se ensoberbece, mas que se mantém humilde na pobreza de espírito. Estão no caminho da santidade aqueles que se afligem diante do sofrimento alheio e não descansam enquanto não fizerem algo para diminuí-lo. Estão no caminho da santidade os mansos, porque aqueles que, na mansidão, procuram promover o reino simbolizado na posse da terra, estes são santos de verdade. Estão no caminho da santidade os que se empenham para promover a justiça e que, por causa dela, gastam suas vidas, como, por exemplo, os mártires e tantas pessoas anônimas que são justas e lutam pela justiça e até morrem por causa dela. Estão no caminho da santidade os que possuem corações misericordiosos. Quem usa de misericórdia com seu próximo revela a sua parcela de santidade. Assim também estão no caminho da santidade os de coração puro, pois pessoas de coração puro jamais desejam o mal para seu próximo. Não agem com segundas intenções ou maliciosamente. No caminho da santidade estão também os que promovem a paz. A promoção da paz nos torna dignos de sermos chamados de filhos de Deus, nos diz o Evangelho de hoje. Os que por causa da justiça são perseguidos também estão no caminho da santidade. A justiça é o critério fundamental para entrarmos no reino de Deus, nos diz Jesus várias vezes nos Evangelhos. Quem sofre perseguição por causa da justiça, mas não desiste, está no caminho da santidade. Enfim, estão no caminho da santidade os que por causa de Jesus, de sua palavra, de suas propostas, sofrem injúrias, perseguições, calúnias e todo tipo de mal, pois esses discípulos missionários são dignos de ser chamados de santos e terão sua grande recompensa nos céus, nos diz a última das bem-aventuranças. Diante de tudo isso, fica a pergunta: é fácil ser santo? A resposta é não, não é fácil, mas é possível, nos diz Jesus. O apelo de hoje, então, é este: esforcemo-nos para sermos santos, porque a santidade é a meta principal de nossa vida cristã. O caminho está aberto, está indicado, é apelativo, é convidativo. Basta trilharmos este caminho e atingiremos a meta almejada. O Santo Padre, em 2019, nos brindou com a graça de uma carta apostólica muito bela. Gaudete et exultate. Alegrai-vos e exultai. Faço votos de que você leia esta carta todinha. O Papa comenta nesta carta apostólica as bem-aventuranças e diz que é feliz, é santo. É santo quem pratica aquelas bem-aventuranças. Bonito, vale a pena. Ali o Papa contesta e condena o neopelagianismo, que faz com que a pessoa se sinta acima do bem e do mal e que, portanto, não precisa nem de graça de Deus, porque seu esforço lhe supre e é suficiente para ser o melhor e vitorioso. E condena também esta mundanidade do gnosticismo intraeclesial, não é? De gente que na igreja, que porque talvez tenha estudado um pouquinho, terá tido uma formação um pouquinho melhor que as dos outros, ou até por ser teólogo, sabe lá, não é? Se envaidece e se ensoberbece e acha que seu conhecimento supera e supre toda e qualquer necessidade e lhe serve de garantia, prescindindo da graça, a graça santificante, a graça salvadora do mundo que vem da Páscoa de Cristo Jesus. Fica o convite então para que nesta semana
Cada um de nós entre na internet, no site do Vaticano, www.vatican, com N no final, .va, e vá aos documentos do Santo Padre. Na aba dos documentos, abra Gaudete et exultate. Alegrai-vos e exultai. Leia, saboreie, assimile e transpire a santidade que lhe chegará também como estímulo desta santa doutrina do Papa Francisco. A todos, então, um bom domingo, cheio de santidade. A nossa santidade vem de Jesus, portanto não perca a Eucaristia, comungue, peça perdão, professe sua fé, faça as suas orações, coloque a sua oferta no altar, à disposição da igreja, consagre seu dízimo, entregue-se todo a Jesus e à comunidade, sorria, saúde alguém no caminho, na porta da igreja, na saída, visite uma pessoa dodói, dê uma esmola, faça uma caridade, lave uma xícara, varra a casa, ajude a limpar, lave os pratos, quem sabe arrumar o banheiro ou uma gaveta. Tudo isso deve ser feito na santidade. Dormimos, acordamos, vivemos, morremos e ressuscitamos na santidade que Deus nos deu. A todos que são santos e santas, no céu e na terra, um santo e feliz domingo. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sem seu perdão, quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
O sangue de Cristo nos resgatou. Ele ressuscitou. Grite pro mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deixa o teu medo e tem fé. Um novo tempo virá. Cristo está vivo, vivo entre nós. E um dia ele voltará. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão